Estamos em contato com Ney Carrasco. Boa tarde, Ney. Hoje a gente vai falar sobre João Gilberto. Da CBN. E isso eu quis falar hoje do João porque seria aniversário dele, né? E até hoje no Virada Cultural eu nunca falei do João. Mas antes disso eu queria parabenizar a matéria do Orelhão, viu? Tive um saudosismo aqui, rapaz. Não saudade, saudosismo, né? Porque saudade a gente não tem, né? Tá melhor agora. Bem melhor, mas era a gente que viveu isso, assim, eu tenho 34 anos, mas vivi assim na minha infância ali, dá uma saudade de como era difícil, mas era legal, né? Às vezes eu consegui falar no Orelhão, mas é bem saudoso mesmo. É saudosismo. Agora vamos falar do João, né? Hoje seria o aniversário de João Gilberto, ele faria hoje 91 anos, né? E ele faleceu em 2019, né? Mas o João é uma figura assim que tem uma importância ímpar para a música brasileira, né? Ele faz parte daquele conjunto, né, de pessoas que são os pais e mães da bossa nova, né? A gente gosta muito de personalizar as coisas, falar quem é o criador da bossa nova, né? E não existe isso, né? Ela surge de um conjunto de ações na música popular brasileira que já estão acontecendo, é um processo de transformação, né? E que se consolida ali na década de 50, tendo várias pessoas, né? Um papel muito importante no processo, né? E no caso do João, ele tem duas coisas que são assim muito marcantes, né? Que fazem dele um dos pais da bossa nova, que são o jeito de cantar, né? Aquela maneira de cantar, né? Que é um canto voltado ao microfone. Então tem a ver também com a transformação tecnológica da época, né? Porque o cantor, né? Antes desse período, antes da bossa nova, você pode notar que os cantores eram cantores de vozeirão, né? Parecendo aqueles tenores, né? Assim, o Chico Alves, né? Aqueles cantores que tinham aquela voz poderosa, né? Que pegava a plateia inteira. E com o surgimento desses novos recursos tecnológicos, ficou possível para o cantor cantar baixinho, porque o microfone amplifica, né? A gente já tinha alguns exemplos antes, como o Mário Reis, por exemplo, acho que é o mais significativo, que é um precursor desse canto da bossa nova, porque na década de 30 ele já tinha um jeito meio irônico de cantar, uma voz menorzinha, né? Aquele jeito que depois, né, vira uma prática comum. Mas quem marcou realmente essa mudança foi o João Gilberto. Então essa é uma coisa. A outra coisa é a própria batida de violão da bossa nova, que foi desenvolvida por ele, né? É um jeito diferente de tocar samba e um samba bem mais, uma batida de samba bem mais sintética, bem mais leve, né? E o João, ele falava que ele baseou ele se inspirou para fazer essa batida, né? No tamborim, porque ele falava assim, olha, quando o pessoal toca samba, eles querem fazer todos os instrumentos da bateria de samba no violão, né? Toda aquela levada de samba. E eu foquei em um instrumento. Eu vou pegar um instrumento e tentar reproduzir o toque desse instrumento no violão. E ele vai para o tamborim, né? Então ele cria essa batida, que é a batida que marcou a bossa nova, né? E ele, além de tudo, né, foi um gênio da música, da bossa nova, mas ele era conhecido também por ser bem temperamental, né? Nossa Senhora, era muito, muito, né? Vamos assim, sem querer ofender a memória, ele era chato mesmo, né? Nas coisas. Então, por exemplo, ele ia tocar, tinha que desligar o ar-condicionado, porque ele dizia que desafinava o violão. Se ele tinha algum problema, ele não ia ao show pura e simplesmente. Ele era muito rigoroso, é um cara extremamente rigoroso, mas tão rigoroso que chegava aquele ponto do limite, né, assim, de algumas pessoas falam, poxa vida, quanta coisa. Não, mas ele era o jeitão dele, né, e isso marcou também bastante a vida musical dele, né. Eu lembro de um show que repercutiu bastante, teve um show um pouco antes do falecimento dele, alguns anos antes, repercutiu bastante porque ele distribuiu patada o show inteiro, ele estava bem nervoso com os equipamentos, com o público, não foi até o público não. Tem outros shows nessa história, esse aí marcou bastante porque foi bem perto já do fim da carreira dele, né? Uhum.
Mas ao longo da vida, é o que eu falei, se ele se incomodasse com algo no ambiente, né, no local que ele estava se apresentando, ele ficava muito bravo, né? Por exemplo, aquelas casas noturnas que no passado, né, era comum você ter, como o Canecão no Rio, né, eram casas de show, mas que você ficava não em poltronas, mas em mesas, né, e era servido e tal. E esse tipo de casa noturna tende a ter um ambiente um pouco mais barulhento mesmo, né? E ele se incomodava, ele mandava o cara ficar quieto, e parava de tocar, né? Se a plateia não fizesse silêncio, ele era muito, muito rigoroso mesmo, né? Mas é um cara que marcou. E aí sim, junto com os outros pais, né? Os precursores. Eu falei do Mário Reis, que é um precursor do canto. A gente tem Dorival Caymmi também como um precursor daquela harmonia de Bossa Nova, que foi um dos outros pontos que marcou, né? A Bossa Nova foi a transformação harmônica que teve, né? Dos acordes usados, trazer acordes do jazz, né? Fazer uma fusão da música brasileira com jazz. Mas antes disso, Dorival Caymmi já tinha uma brincadeira que ele fazia, que era pegar uma posição de violão, por exemplo. Ele não tinha uma formação teórico-musical, né? De harmonia, mas ele pegava o violão, pegava uma posição e falava, e se eu tirar esse dedo daqui e colocar ali? E ia brincando, inventando posições novas. E na verdade ele não estava inventando, ele estava usando esses acordes que depois iriam ser incorporados, né, aí pelo Tom Jobim, né, pelos compositores propriamente ditos da Bossa Nova, né? Então, João Gilberto completaria hoje 91 anos, ele que faleceu em 6 de julho de 2019, aos 88 anos, foi um gênio da música brasileira. Muito obrigado, Ney Carrasco, bom final de semana para você, até semana que vem. Gleb, eu que agradeço, um bom fim de semana para você e para os ouvintes da CBN também. Um abraço, 3h31.